Olá pessoal, sou o professor Luiz, como vocês já me conhecem, trabalho a disciplina de matemática com vocês. Estamos iniciando hoje a nossa 8ª apostila. Não se esqueçam de preencher o cabeçalho corretamente, com o nome da escola onde vocês estudam, o nome do seu professor ou da sua professora, o quinto ano, se ele é A, B ou C, e o nome completo de vocês, ok? É interessante que vocês façam esse registro sempre à caneta. Iniciaremos então a nossa aula de número 1 com a disciplina de matemática. Registrem a data do dia que vocês estão fazendo este exercício. Vamos lá? Então, questão 1. Numa aula de geografia, os alunos descobriram que há 5.570 municípios no Brasil. Decompondo este número nas suas diversas ordens, tem-se então, nós temos 4 alternativas e uma delas corresponde à decomposição correta deste número, ok? Então, o número 5.570, ele apresenta quantas unidades de milhar? E na próxima classe, quantas unidades ele está apresentando, ok? Questão 2. Jeremias plantou uma fileira de 5 árvores frutíferas distanciadas 3 metros uma da outra, como vocês podem observar aqui nesta atividade e na reta numérica que o professor está traçando aqui. Veja abaixo a representação destas árvores. Qual é a distância entre a quinta árvore e a porteira? Então, nesta atividade, foi acrescentado mais uma alternativa, mais uma possibilidade de resposta aí para vocês. Então, nós temos a alternativa A, 12 metros, temos a alternativa B, 9 metros, a alternativa C, 6 metros, a alternativa D, 10 metros e a alternativa E, 15 metros. O que a questão está pedindo, professor? Vocês vão fazer a observação de quantos em quantos que está sendo contado nesta reta numérica. Então, da porteira até a primeira árvore, eu sei que são 3 metros. Da primeira árvore para a segunda árvore, é a mesma distância, são mais 3 metros. Então, eu sei que nessa reta numérica eu faço uma contagem de 3 em 3. Então, da porteira até a quinta árvore, quantos metros serão? Vocês podem até registrar os números conforme a contagem de vocês, ok? Encontrou a resposta, assinala a alternativa correta. Questão 3. O homem antigo inventou um instrumento para contar e fazer cálculos chamado ábaco, como vocês podem observar aqui na imagem abaixo, certo? Dentre vários tipos de ábaco, um deles é composto de hastes verticais em que são encaixados pequenos anéis. O valor de cada anel muda de acordo com a posição da haste na qual será colocado. A haste na primeira posição à direita representa a casa das unidades, na segunda, a das dezenas, na terceira, a das centenas e assim por diante. Como vocês observam aqui, o professor até colocou a sigla das ordens, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, ok? Então, qual é o número que está representado neste ábaco que vocês vão assinalar nesta questão, ok? Alternativa A, 42.648. Alternativa B, 46.482. Alternativa C, 84.624, alternativa D, 86.424. Então, contem as argolas e registrem o número em cima, que ao final vocês já vão descobrir qual número está representado neste ábaco, ok? Nós temos aqui, em seguida, uma atividade com multiplicação envolvendo 2 algarismos, certo? Nós já trabalhamos esse conteúdo, então nós vamos hoje revisar esta atividade, este conteúdo, por meio de cálculos. Nós colocamos aqui para vocês 9 cálculos com multiplicação de 2 algarismos, ok? Assim que vocês encontrarem o resultado, vocês vão descer aqui no diagrama abaixo e vão pintar
o resultado encontrado, os resultados encontrados, ok? O professor fará para vocês os dois primeiros exemplos, o exemplo 1 e o exemplo 2 na lousa. Acompanhe. Então, pessoal, nós temos aqui dois cálculos de multiplicação com dois algarismos, como está na apostila de vocês. O primeiro e o segundo cálculo o professor fará junto, então acompanhe. Nós começamos, então, multiplicando sempre pela unidade, calculando pela unidade. Vamos calcular primeiro a unidade do multiplicador. Então, agora nós vamos utilizar só o número 3 para multiplicar com os números de cima, os algarismos de cima, ok? Então, 3 vezes o 4, 12, com o 2 aqui embaixo, sobe 1 na dezena. 3 vezes o 2, 6, mais o 1 que eu elevei, 7. 3 vezes o 3, 9. Bom, então eu finalizei a multiplicação aqui com o algarismo 3. Agora, eu apago o algarismo que eu havia elevado, né? Porque agora eu vou trabalhar com a dezena do meu multiplicador, que é o algarismo 2. Então, eu isolo a unidade, certo? Ó, isolei aqui a unidade. E vou lá. 2 vezes o 4, igual a 8. 2 vezes o 2, 4. E 2 vezes o 3, 6. Bom, já calculei então os dois algarismos do meu multiplicador, certo? Agora vou para a soma. 2 mais nada, porque o sinal de mais ele não tem valor, só está isolando a unidade. 2 mais nada, 2. 7 mais 8, ou 8 mais 7, é igual a 15. Fica o 5 aqui na dezena e eu subo o 1 na próxima casa, na centena. Agora eu estou trabalhando com a adição aqui. Esta parte nós já calculamos, ok? Então subiu o algarismo. 9 mais 1, 10. Mais 4, 14. O 4 fica aqui na centena e o 1 eu levo para a unidade de milhar. 6 mais 1, 7. Conto então as ordens. 1, 2, 3. Coloco aqui a divisão de classes. 7.452 é o meu resultado. Então vocês vão lá no diagrama com os resultados e vão pintar de acordo com a atividade. Nosso próximo cálculo aqui é 274 multiplicado por 32. Vamos lá então? Começo calculando aqui com a unidade. 2 vezes o 4, 8. 2 vezes o 7, 14. 4 aqui, subo 1 na minha próxima casa. 2 vezes o 2, 4. Mais 1 que eu elevei, 5. Bom, então já trabalhei com a unidade do meu multiplicador. Isolo ela. Vamos lá agora. 3 vezes o 4. Ah, não esqueçam. Sempre apagar, né, o algarismo que eu subi no meu cálculo anterior. Agora sim. 3 vezes o 4, 12. Subo na próxima casa. 3 vezes o 7, 21. Mais 1, 22. Subo 2 na próxima casa. E 3 vezes o 2, 6. Mais o 2 que eu elevei, 8. Bom, agora vou para a parte da adição, certo? 8 mais nada, igual a 8. 4 mais 2, 6. 5 mais 2, 7. 8 mais nada, apenas abaixo do 8. Unidade, dezena, centena, dividir a classe.
Unidade de milhar, 8.768. Agora vocês vão lá no diagrama e pintam o resultado. Vamos voltar para a apostila? Bom, encontraram o resultado? Então nós vamos lá no diagrama, pinta o resultado e finaliza o exercício. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Caso haja mais alguma dúvida, entre em contato com o professor de vocês lá no grupo de estudos. Até o próximo encontro. Olá, crianças! Então, dando continuidade aí aos conteúdos da aula 1, nós vamos trabalhar um pouquinho agora um conteúdo de história. Esse conteúdo fala sobre o direito indígena e a luta pelas terras. Vamos lá? O Brasil é um país multicultural, pois nele há diferentes culturas que se relacionam. Essa convivência beneficia a todos e muitas vezes resultam em troca de saberes, estimulando o respeito aos diferentes jeitos de ser, de pensar e de agir de cada povo. Os povos indígenas do Brasil conquistaram o direito de manter e defender seu modo de vida, suas crenças, tradições e costumes. É o que garante a Constituição de 1988, a lei maior que rege o nosso país. Artigo 231. São reconhecidos aos índios e sua organização social costumes, línguas, crenças, tradições e os direitos originários sobre a terra que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. A lei garante aos povos indígenas a liberdade para lutar por seus direitos, aprender sua língua na escola, manter a posse de terra na qual tradicionalmente vive. Então, vocês vão observar aqui embaixo, né, que tem a imagem aqui de algumas crianças estudando. Aqui fala, essa imagem são alunos da etnia Guarani na escola da aldeia Tecoaporã, em Salto de Jacuri, no estado do Rio Grande do Sul. Logo mais abaixo, vocês vão observar que tem a imagem aqui também, né, de alguns povos indígenas. Essa imagem é de 2016. Essa imagem são indígenas dos povos Pataxó e Tupinambá. Se reúnem em frente ao Congresso Nacional em Brasília, em defesa da demarcação das reservas indígenas. Os conflitos e protestos pela posse das reservas permanecem no cotidiano do Brasil. Então, essas imagens aqui retratam, então, um pouco dos povos indígenas que vivem no Brasil. E aqui fala na Constituição, que é a nossa lei maior, que rege todas as outras leis do país, que os índios, né, eles têm os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Só que aqui embaixo, essa imagem abaixo, os índios aqui, então, o que está falando aqui nessa imagem, na legenda da imagem aqui? Que os povos, eles se reúnem em frente ao Congresso Nacional em Brasília em defesa das demarcações das reservas. Então, o que a gente pode observar aqui é que esses direitos, eles estão sendo violados. Caso contrário, não seria necessário, então, que os indígenas aqui, nessa imagem abaixo, estivessem lá na frente do Congresso Nacional fazendo essa manifestação, certo? Como vocês podem observar, as terras indígenas e reservas do país separadas por tipo. Fases de regularização para uma zona indígena. Então, como vocês podem observar ali, a legenda ali em rosa, essa legendinha aqui, ó, é a fase, as terras indígenas que estão ainda em estudo e estruturação. São as terras indígenas ainda em fase de estudo com restrições de uso. Aqui nessa outra legenda, vocês podem observar as terras indígenas delimitadas. São áreas
antropológico e limites aprovados pela FUNAI. Aqui nessa outra legenda são as terras indígenas declaradas. O que seria terras indígenas declaradas? São aquelas terras indígenas com relatórios e limites reconhecidos pelo Ministério da Justiça. Então, essa parte aqui, ela está aparecendo lá na apostila de vocês. Essas duas de cima é só a nível de conhecimento, tá? Então, aqui na apostila de vocês aparecem, então, as terras indígenas declaradas, né? Que eu acabei de falar. Aí, as terras indígenas homologadas. São aquelas terras indígenas com demarcação aprovada pela Presidência da República. Então, ela está em homologação. Aí, na apostilinha de vocês, vai aparecer também a terra indígena regularizada, tá? O que seria a terra indígena regularizada? Seria aquela área indígena com registro em cartório e na Secretaria do Patrimônio da União. Então, essa aqui é o último estágio, tá? Para a aprovação, então, das terras indígenas, né? Para os índios ficarem, então, tranquilos, que são aquelas terras que realmente são concedidas para uso dos indígenas, certo? Mas ainda a título de conhecimento, aqui nós temos ainda aqui as terras indígenas encaminhadas como reserva indígena, que são aquelas terras dadas, adquiridas ou desapropriadas. Também a título aqui de conhecimento de vocês, eu trouxe aqui para mostrar aqui para vocês que 12,5% do território do país é ocupado por terras indígenas. E 42, na verdade, 0,3% dos índios vivem fora de áreas indígenas, certo? E aí agora, na próxima atividade, lá vocês vão fazer vão responder duas questões relacionado a esse mapa que a gente acabou de ver aqui em cima, certo? Com base, então, nesse mapa que a gente acabou de observar, vocês vão responder as questões A e B aí na apostila de vocês, certo? A questão A. Em que estados brasileiros está localizada a maior parte das terras indígenas reconhecidas pelo governo? Aí vocês vão voltar lá no mapa, aí na apostila de vocês. Então, e observar aí no mapa as regiões que está em verde, ó. Essa região que está em verde é a região que está concentrada a maior parte de terras indígenas nos estados brasileiros, certo? Aí vocês vão ver lá em quais estados está localizado as partes maior concentração de terras indígenas e vão responder a questão A, ok? Agora, lá na questão B, esses estados fazem parte de quais regiões do Brasil? Pesquise em um atlas ou na internet. Então, se vocês localizaram lá no mapa, aquele mapa que a gente acabou de mostrar, que eu acabei de mostrar para vocês, quais estados, então, está localizada, né, a maior parte das terras indígenas brasileiras, vocês vão observar aqui no mapa quais estados estão aqui no mapa, certo? Aí, vocês responderam a questão A questão B vocês vão pesquisar ou no atlas, ou no mapa, ou até na internet vocês vão pesquisar lá quais regiões do Brasil está localizado, então, essas partes aí, essas reservas, a maior concentração de terras indígenas no Brasil, ok? Essa atividade aqui vocês vão fazer, então, uma revisão sobre os conteúdos que a gente já viu nas aulas anteriores, ok? Atividade número 1. Assinale somente as afirmativas corretas. Na época da chegada dos europeus ao continente americano, os portugueses tinham um enorme império marítimo. Então, vocês vão assinalar lá se vocês acham que essa afirmativa é correta.
No início da exploração da América, os portugueses interessaram-se pelo pau-brasil e pelas drogas do sertão, mercadorias valorizadas na Europa. Então, também, se vocês acham que essa afirmativa é correta, vocês vão assinalar, senão vocês vão deixá-la em branco. Os piratas franceses e outros europeus invadiam constantemente a colônia portuguesa para traficar ouro e prata encontrados na costa americana. Também vocês vão ver se vocês vão assinalar se vocês acharem que essa afirmativa é correta. Caso vocês achem que não é correta, vocês vão deixá-la também em branco, ok? O Tratado de Tordesilhas garantia aos portugueses a posse do território americano conquistado por eles em 1500. Mesma coisa, vocês vão ver se vocês achar que essa afirmativa é correta, vocês vão marcar um xizinho nela. Caso contrário, também vocês vão deixar. Lembrando que essa atividade é uma atividade de revisão de aulas anteriores. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês chamam o professor de vocês lá no grupo de vocês, que ele vai estar auxiliando vocês como vocês vão responder essa atividade, certo? Atividade número 2. Portugal era a metrópole e o Brasil sua colônia. Sabendo disso, numere as definições de acordo com a legenda. Então, número 1, aqui tem duas legendinhas, número 1 e número 2. Região fora dos limites geográficos de um estado, conquistada, administrada e explorada por ele. Então, se vocês acham que isso é uma característica do Brasil metrópole, vocês vão colocar número 1. E se vocês acham que isso é uma característica do Brasil colônia, vocês vão colocar o número 2. Estado que se apossa de uma região fora de seus limites geográficos e a explora. A mesma coisa vocês vão fazer. Se vocês acham que isso é uma característica de metrópole, vocês vão colocar 1. Se vocês acham que é uma característica do colônia, vocês vão colocar o número 2, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Caso ainda reste alguma dúvida, vocês procuram o professor ou a professora lá no grupo da escola que vocês estudam, para eles poderem estar ajudando vocês a realizar a atividade, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.